Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É de fato um grande prazer mais uma vez chegar à sua casa, chegar ao seu coração, em tantas partes agora onde você se encontra. O tema de hoje, como todos os temas do nosso programa, tem sempre uma utilidade muito grande, uma importância particular e familiar, tenho certeza, para você que vai nos acompanhar. Vamos falar sobre doenças psicológicas. Para isso, sempre convidados também aqui muito preciosos. Eu já quero, antes de apresentá-los, introduzir o tema. Os distúrbios psicológicos atingem muitas pessoas. Algumas nem sabem que sofrem com a doença. A síndrome é caracterizada por afetar a percepção que o paciente tem da própria imagem corporal, levando-o a ter preocupações irracionais sobre defeitos em alguma parte de seu corpo. Essa percepção distorcida pode ser totalmente falsa, imaginária. Normalmente pode se manifestar em mulheres e inicia-se geralmente na adolescência. Outras doenças psicológicas que atingem várias mulheres são a anorexia, a bulimia. O programa de hoje vai abordar este tema, doenças psicológicas. E se você conhece alguém que você já identificou enquanto aqui eu falava, já entre em contato com essa pessoa agora, passe uma mensagem, peça que acompanhe o nosso programa. E quero agora receber aqui os nossos convidados. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Dr. Ronaldo Matos, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui. Já estivemos aqui falando, o senhor lembrava do tema da... sobre... O vício com as novas tecnologias? Isso. Muito bem. O senhor é presidente do Instituto de Psicanálise, do Instituto de Psicanálise Círculo Psicanalítico... De Brasília. Isso. Pós-graduado em técnica psicanalítica aplicada, mestre em educação com viés psicanalítico, mestre em teologia, professor de psicologia. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. Doutora Andresa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeira vez aqui conosco. Primeira vez, é um prazer. Administradora e psiquiatra do Instituto Brasiliense de Psiquiatria, médica psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência e psiquiatria forense. Que bom tê-los aqui, muito obrigado. E eu peço já aos senhores que já abram nossas mentes e nossos corações para um tema como este. Dr. Ronaldo, doenças psicológicas, a que se refere? Uma primeira visão geral. Quando o pessoal entrou em contato comigo e colocou esse tema, eu fiquei pensando num professor de São Paulo, já falecido, José Ângelo Gaiarsa, que traz uma interpretação nova sobre o mito de Narciso. E ele coloca a questão que todos interpretam como se ele estivesse se adorando no reflexo da água. E o Gaiarsa coloca o seguinte, que na verdade ele não sabia quem era aquele que estava sendo refletido na água. Quando a gente fala da questão da doença dismórfica corporal, a gente está falando de uma pessoa que se olha no espelho e não se reconhece diante dele, achando que falta alguma coisa para que ele se ache dentro dele mesmo. E aí começamos, então, uma teia de situações onde ele acaba se prendendo a ritmos repetitivos e paranoicos, que cada vez mais vai deixando ele mais aprisionado em um círculo vicioso e que vai levando ele a uma patologia mais crítica. Isso empata a vida da pessoa? Isso totalmente paralisa a vida da pessoa. Doutora Andresa, fique à vontade. O transtorno dismórfico corporal é uma doença bem preocupante, porque tem pacientes que chegam até a não sair de casa. É um transtorno psiquiátrico, psicológico, que puxa outros, como depressão, como fobia social. Então, nos casos mais graves, o paciente chega até a ficar recluso em casa. Então, o que acontece com esses pacientes? Ele tem uma distorção da própria imagem corporal. Geralmente está associado a um segmento corpóreo. Ele não está satisfeito com o nariz, percebe um pequeno defeito, mas que para ele aquele pequeno defeito se torna grande. É muito maior do que as pessoas enxergam. Quando as pessoas olham e ele pergunta às pessoas, ninguém enxerga, ou talvez até nem haja esse defeito, ou um defeito mínimo, mas ele vê numa proporção muito grande. E aí existe busca em consultórios estéticos, dermatológicos, para tentar sanar esse defeito, mas, na verdade, assim, ele nunca vai estar satisfeito com o resultado, porque o problema não é externo, o problema é dentro dele. Né? Então, eu pergunto agora para os senhores, e o que originam essas doenças psicológicas? O que leva o indivíduo a começar a desenvolvê-las? Essa questão é interessante, porque nós estávamos comentando agora há pouco, o público que é atingido, na sua grande maioria, por essa questão. Nos trabalhos que eu estava pesquisando, a maioria deles pontuam que
é igual para homens e para mulheres numa faixa etária de idade entre 18 a 30 anos de idade. Mas o grande bojo da situação em si também tem a questão da questão cultural familiar e a questão também da mídia como um todo, no sentido de um reflexo de um perfeito, que é muito complicado você definir essa perfeição no humano, né? Até as nossas falhas são importantes para formar a nossa estrutura psíquica e o nosso caráter. Então, a partir do momento que a gente olha alguma coisa como se ela fosse o pivô da minha insatisfação total da minha vida, é óbvio que vai haver uma desestrutura no emocional desse sujeito, né? Então, nós pontuamos muito a questão familiar e a questão social, como mídia e, hoje em dia, o culto da beleza, né? As campanhas contra a obesidade, de contrapartida, ela jogou o pêndulo para um outro lado. É como se as pessoas tivessem pavor daquele que fosse gordinho, ou fizessem crítica, praticassem contra ele aquilo que... Não, eu não quero ficar assim, olha que coisa feia. E isso acaba fazendo o pêndulo ir para um outro lado com muita extremidade, com muita cobrança pessoal, né? E aí você começa, então, a ter essa estrutura nesse sujeito que começa a olhar para si, seja ele na academia de musculação, seja ela com relação à moda ou qualquer outra coisa, uma coisinha de gordura que ninguém vê, ela vai achar que tem muito, uma coisinha do músculo que não foi desenvolvido, ele vai achar que tem muito problema, né? Posso só dar um exemplo aqui muito particular? Eu acho que eu me identifico um pouquinho no que o senhor acaba de falar. Quando eu era muito pequeno, eu tinha o tio que ele sempre... olhava para mim, quando ele olhava para mim, dizia, ô cabra feio. Eu sempre conto isso nas palestras onde vou, para jovens, para famílias. E fui crescendo com aquilo, que eu era feio. Com os meus 15, 16 anos, eu tinha medo de me relacionar com as pessoas, eu mal abria a boca, e foi justamente a participação em grupo de jovens na igreja que me pôs para fora, de fato, aquele que estava escondido, encoberto por aquela imagem muito abaixada, né? Muito reduzida. Graças a Deus, hoje eu me acho bonito. E fiquei bonito com o tempo. A gente sempre fica um pouco melhor. Mas aqui o senhor citou algo importante que eu acho, a questão familiar e social. A forma como as pessoas nos veem é que pode causar isso em nós, não é, doutora? Ronaldo, além dos fatores que o Dr. Ronaldo já falou, existe também a questão genética, os fatores biológicos que interferem com os fatores externos, né? E esses fatores todos culminam e levam a um transtorno. Então, assim, existe uma pressão muito grande social hoje em dia em busca de uma beleza. E de uma beleza que muitas vezes nem é real, né? As fotos que a gente vê dessas modelos na revista, o tanto de maquiagem que tem, o tanto de Photoshop que tem. Então, é muito injusto com o público feminino e masculino tentar ficar igual ou parecido com essas pessoas que muitas vezes não são pessoas reais mesmo. Sim. Bom, o senhor citou aqui também um outro ponto de que é numa proporção igual que acontece para homens e mulheres, todavia a nossa impressão é de que é mais com mulheres isso, né? Na verdade, assim, os transtornos alimentares são muito mais frequentes nas mulheres, né? Para cada 10 mulheres acometidas com transtorno alimentar, temos um paciente do sexo masculino. Mas no transtorno dismórfico corporal, essa prevalência é totalmente diferente, como o Dr. Ronaldo falou. Então, temos uma prevalência estimada parecida para ambos os sexos, de 2,5% para as mulheres e 2,2% nos homens. Mas isso é a estatística americana. Os homens demonstrariam menos isso? Sofrem tanto quanto. Pois é. E demonstram que sofrem mais, tanto quanto também? O ambiente deles é a academia. Nós estamos falando de um problema... então isso é um sintoma, então? Sim. Nós estamos falando de uma questão que dificilmente ele vai num set terapêutico pontuar suas questões e dizer das suas dificuldades. Tal é esse reflexo no espelho que eu não me conheço, né? Ele acaba tendo no outro a impressão que ele precisa malhar mais, no caso do homem, ele precisa crescer mais, é isso que todo mundo está querendo, é isso que todo mundo gosta. E a menina a mesma coisa com relação ao espaço dela. A moda da beleza é ser magra, então, engraçado que anteriormente as pinturas nos mostrava a pessoa mais gordinha, bonitinha, era a beleza ideal, agora é ser magra. E isso acaba que você vai gerando essa pressão social
e você não vai perceber ela no set terapêutico, porque é muito complicado e muito difícil ele assumir para ele que ele está com um problema e que ele precisa de ajuda. Bom, vou fazer o seguinte, a nossa produção, ela conseguiu conversar com a jornalista Dayana Garbim. Ela é esposa daquele apresentador da Rede Globo, Thiago Leifert. Ela também foi repórter da Rede Globo e recentemente deixou o trabalho justamente para desenvolver um trabalho com vídeos sobre a sua doença, que é o que nós estamos conversando aqui, a dismorfia corporal. Então a gente pode acompanhar agora, ela nos permitiu utilizar alguns dos vídeos que ela já produziu. Vamos vê-la. Eu tenho 34 anos e desde a primeira lembrança que eu tenho, com 5 anos, então desde os 5 anos, eu odeio o meu corpo. Eu me olho no espelho todos os dias, eu me sinto gorda, eu queria ser magra, eu já fiz as maiores loucuras que vocês podem imaginar para emagrecer, porque eu queria ser magra, magra seca, igual aquelas modelos, palitinho, porque eu acho aquilo lindo e porque alguém enfiou na nossa cabeça. Eu não sei quem, não sei de onde vem isso, de que o magro é bonito e que para ser bonita e feliz você tem que ser magra. Isso é uma coisa que me persegue e eu sei que eu não estou sozinha, porque eu sei que muitas de vocês, e não só mulheres, homens também, queriam ter um corpo diferente, um padrão de beleza diferente. Isso é terrível, isso é uma tortura, isso é um sofrimento que muitas vezes a gente guarda só pra gente aqui, no nosso coração, e não conta porque é muito sofrido. Por muito tempo, eu duvidei disso. Eu pensei que eu era fútil, eu pensei que eu era uma patricinha mimada, que não tinha outra coisa para se preocupar, eu pensei que isso era coisa de adolescente, eu pensei que isso ia passar. Eu pensei que eu ia passar pela adolescência e isso ia ficar lá atrás, ia ser uma coisa que eu ia contar para vocês dando risada. Só que isso não aconteceu, porque eu já tenho 34 anos. Eu tenho muita vergonha de dizer para vocês que eu já fiz lipoaspiração 3 vezes e eu continuo me achando gorda e continua sendo uma batalha todos os dias sair de casa, colocar uma roupa e sair de casa, e é por isso que vocês quase sempre vão me ver de preto e vocês nunca vão me ver de braço de fora, porque eu tenho vergonha do meu braço, gente, ele é gordo, eu odeio sair em foto porque o braço fica gordo. Eu sei que vocês devem estar dando risada, porque parece engraçado para quem olha de fora e fala, ela é louca, essa menina é louca, ela não é gorda. Eu queria muito enxergar assim. Eu queria muito olhar no espelho e ver uma pessoa magra e feliz com o corpo, mas isso não acontece. Eu já tomei todos os remédios do mundo para emagrecer. Eu já tentei ter bulimia, tentei vomitar depois de comer, não consegui. Aí eu tentei ser anoréxica, eu li num blog que se toda vez que eu sentisse fome, eu enfiasse a cabeça perto do lixo, aí eu não ia comer porque eu ia ficar com nojo, só que não adiantou porque eu tenho fome, eu amo comida, eu saí do lixo, fui comer de novo, então... Mas parece engraçado, mas vocês não entendem o tamanho do sofrimento. Ninguém acredita o que as pessoas que têm isso que eu tenho sofrem, porque o nome disso é transtorno de distorção de imagem, né? Ou dismorfia corporal. Você não enxerga o que os outros enxergam e você sofre porque você queria ter um corpo diferente. É verdade? É desse jeito mesmo? O sofrimento é muito grande. É como ela falou, ela não se enxerga como as pessoas a enxergam. Então, o paciente que sofre esse transtorno, ele se vê de uma maneira totalmente inadequada, totalmente de uma percepção totalmente errônea do próprio corpo. Então, eles sofrem muito, o sofrimento é muito grande. E não adianta as pessoas perto, familiares, amigos, não, olha, tá tudo bem, você não é gorda desse jeito, olha, tentar mostrar dados objetivos, que a gente mostra, o peso na balança, mostra o IMC, mostra tabelas, mas aquilo não é racional, aquilo não entra de uma maneira fácil com a pessoa. A pessoa precisa realmente fazer um tratamento para conseguir lidar com esse problema. Eu quero saber o seguinte, lidar com o problema não significa superá-lo e enxergar-se diferente. Isso não é possível. Ela disse que está com 34 anos e não muda isso. Quando a gente pensa em relação a problemas psíquicos, a gente vai ter que ter na nossa mente a questão de saber elaborar as questões e amadurecer com a percepção do lidar com aquela circunstância no seu dia a dia. Não se tira uma questão pontual da mente do ser humano dentro de uma questão de medicações, dentro de uma questão porque eu falei, eu apresentei alguma coisa para ela. São pontuais, elas são sutis,
aparecem e desaparecem. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Uma hora ela está se sentindo bem e despreocupada com aquilo, mas em outro momento alguém comentou alguma coisa e sutilmente tomou forma dentro dela. Então é uma questão que ela vai aprender, ela vai ter que elaborar para amadurecer a sua percepção e desenvolvendo consigo mesmo essa caminhada com ela. Não é uma jornada feita... Nós temos uma criação e uma cultura muito saiu de um ponto de largada e chegou num destino. A vida não é isso. Filosofia, a psicanálise e tantos outros vão dizer o seguinte, olha, é uma jornada de vida, é uma caminhada. Então, claro que as coisas que vão acontecendo no meio desse caminho, a gente vai ter que aprender a elaborar e a lidar com essas angústias, né? Eu gostaria de tirar muitas coisas da minha vida, gostaria de tirar muitos sofrimentos que passei, mas são impossíveis. Eles fizeram parte da minha vida e é isso que me constitui como pessoa. Então, eu vou ter que elaborar isso. Para encerrar... Pois não, doutora, fique à vontade. A gente pode comentar outros aspectos também, assim, no comentário dela... Eu queria... Pode ir. Aos 5 anos de idade que ela começou com esse transtorno. Sim. Isso foge um pouco da curva. O habitual é esse tipo de transtorno aparecer na adolescência. E a gente sabe que quanto mais cedo surge o transtorno, mais difícil é o tratamento. E a gente não sabe, será que ela efetivamente fez um tratamento psicológico, fez um tratamento psiquiátrico? Ela falou que fez 3 lipoaspirações. Será que ela ficou só na parte estética? Entendeu? Então, a gente tem que ver até onde o tratamento dela foi. Então, quanto mais cedo começar o tratamento, mais chance de recuperação. É uma doença difícil de tratar, mas que tem tratamento e que tem boa resposta. E o impressionante que eu escutei nela é ela falar, eu me achava feia, gorda. Eu comentava com vocês aqui enquanto a gente assistia. E é tão linda, não é? Bom, a gente vai voltar ainda a alguns outros aspectos do que ela falou daqui a pouco no próximo bloco, porque o primeiro já se foi. Intervalo e a gente volta já.